Às vezes, a gente precisa de alguns sustos, né? Para a gente poder dar valor a algumas coisas na nossa vida. Na nossa trajetória, meu desejo é que a gente não precise chegar a esse ponto. Às vezes, Deus permite alguns contratempos para que a gente desperte antes do tempo e tenha a oportunidade de corrigir a rota, né? E a família é o dom mais precioso que Deus nos deu. Pode ter pessoas aqui que não tenham ainda filhos, ou de repente não vão ter, mas a gente veio de uma família. Todos nós somos família. A gente parte do princípio que todos nós que estamos aqui viemos de um pai, de uma mãe, ao qual nós devemos honra, amor, irmãos. Conceber uma família nova é o maior presente que a gente pode receber. Então, esse desejo, né, do movimento Faces do Mundo, às vezes parece até um tema batido demais, né? Muita gente fala família, família, mas na superficialidade. Mas a gente vê no mundo que nós estamos vivendo hoje, o quanto isso é a essência, é o início, meio e fim de todas as coisas que a gente está vivendo. Se a gente está acolhendo hoje tanto caos na sociedade, é porque a família está doente. É só um reflexo da família. Porque uma sociedade sadia, bem estruturada, vem de famílias curadas, unidas e bem informadas, desenvolvidas, onde o amor prevalece. Grandes movimentos nascem pequenos, mas com uma dose de loucura suficiente para inflamar corações, com a convicção do poder que temos de mudar o mundo. E você sabe qual o maior poder que a gente tem para mudar o mundo? Já está aqui, dentro de nós, de cada um de nós. E se a gente conseguir simplesmente enxergar todos esses recursos que nos foram depositados e que nós, enquanto família, temos a missão de fomentar, de fazer crescer, assim como qualquer coisa na natureza, né? Para se desenvolver, ela precisa de cuidado, ela precisa regar. A gente precisa regar, cuidar. É a mesma coisa a família. E aqui, simplesmente, eu coloquei essa lâmina para falar um pouquinho desse movimento, né? Que ele começou em 2020, porém, o nascimento dele, no sentido de... Eu digo assim que eu recebi esse projeto, né? Foi como se fosse um download dos céus em 2012. E eu demorei anos para ter a coragem de gerá-lo. Eu diria assim que ele ficou no secreto por muito tempo, justamente por eu não poder, eu não enxergar a capacidade, por menor que eu tivesse, e não só eu, e ter a consciência que tantas outras pessoas ali que hoje estão unidas a esse movimento como voluntários, já tinham tudo o que a gente precisava para justamente esse projeto florescer. E em 2020, então, a gente iniciou com os impactos filantrópicos. Em 2021, além dos impactos, foi, como eu disse, o primeiro piloto, a primeira conferência. E esse ano, além disso, a partir do ano, né, da conferência do ano passado, algo muito forte veio ao coração, de que não era um projeto simplesmente, era um movimento, ele não podia mais parar. E aí a gente iniciou encontros mensais, itinerantes, pela região toda, inclusive para fomentar, né, empreendimentos, porque é uma oportunidade, muitas vezes, que nem nós, da nossa própria casa, nós não conhecemos direito. Então, aos domingos de manhã, sempre trazendo um convidado, né, alguns dos pré-letores que estão aqui hoje foram nossos convidados nesses encontros aos domingos de manhã. E agora, né, a partir do próximo ano, nós temos, sim, alguns outros ideais para estruturar ainda mais o projeto, mas eu não vou revelá-los ainda porque eles estão em construção. E eu sempre digo, a gente não pode abortar, né? É que nem um bebê. Se a gente tira ele do útero antes do tempo, ele
tem um grande risco de perecer. Então, tudo tem um momento exato na nossa vida, né? Inclusive dos projetos. Mas eu não me apresentei direito, né? Alguns já me conhecem. Eu sou, então, como eu comentei, idealizadora do Instituto, mas também sou empresária, eu, minha família. Sou sócia fundadora da Vinícola Lídio Carraro, onde eu atuo em comunicação e marketing na empresa. E o projeto também nasceu nessa inquietude, porque nós temos uma missão, através do vinho, muito linda, de transformar, né, os ambientes aonde nós estamos. Mas faltava algo. E a gente dizia, é muito inspiracional. Faz diferença, sim, na vida das pessoas, né? Através do produto, através dos relacionamentos, através de todo o nosso ecossistema. Porém, o que de concreto a gente pode deixar de legado, né? E aí que foi surgindo também o projeto do Instituto, mas com uma visão não marqueteira. Por isso, acho da minha briga, assim, comigo mesma, de postergar tanto o nascimento do projeto. Porque eu disse, não, mas não é a motivação. Não é a motivação. Isso pode ser que vá respingar em algum momento, mas a grande motivação é realmente criar um movimento onde, por isso que o Instituto ele é uma ONG aberta a quem quiser fazer parte, né, de outras empresas e tudo mais. E aqui na minha apresentação eu já faço um chamado, né? O poder também que a gente tem nas nossas carreiras, na nossa profissão, com aquilo que a gente tem, para poder, sim, transformar aquilo que o mundo à nossa volta. Por isso, né, que a partir desse despertamento, eu também comecei a desenvolver mais alguns dos meus dons como escritora, comunicadora, empreendedora e, por que não dizer, um pouco de artista, né? E com essa missão. Né? Eu acho que quando a gente começa a compreender melhor quem nós somos e por que nós estamos aqui, que é a grande questão de toda a humanidade, o mundo seria outro se o ser humano tivesse essa clareza, né? Eu acho que é uma busca constante ao longo da nossa trajetória de vida. Uma pena que às vezes a gente tem que começar com os cabelos brancos, né? Para começar a se dar conta e ter de fato respostas diante dessa pergunta existencial. Mas, quando eu me encontrei, realmente, eu percebi que não havia mais tempo a perder. Porque, nesse mundo, nós somos um corpo, né? Cada um tem a sua função. E, quando uma pessoa é ativada, ela vai ativando a outra, em cadeia. Né? É como faíscas. E esse é o propósito, sim, do Instituto Faces do Mundo. Que cada pessoa que estiver inserida, seja uma faísca, uma fagulha, para incendiar transformação real, né, no mundo, na vida das pessoas. E o tema da conferência desse ano é justamente você e sua família vivendo o extraordinário. Eu gostaria de apresentar um pouquinho o que é extraordinário. Não precisa falar muito, não vou ficar lendo, né, no dicionário, mas é aquilo que não é banal, é fora do óbvio. É extra, é a mais, é superabundante, né? É impressionante, é inigualável, é singular. Às vezes beira o excesso, porque é natural. Né? É, às vezes, quebrar protocolos para ser por inteiro. E essa é a proposta, esse é o tema que eu gostaria que tivesse essa sementinha dentro de cada um de nós aqui nesse dia. Que a gente não se limitasse ao nosso olhar, mas que a gente abrisse o coração, abrisse a mente para uma viagem, né, mesmo que seja por um dia, interna, um encontro pessoal. Porque se ele for feito de forma profunda, honesta, eu tenho certeza, não só a vida de cada um de nós, hoje, algumas chaves serão viradas, mas também isso vai refletir para todas as pessoas que nos cercam. Então, não vamos nos subestimar os momentos, os pequenos encontros, os pequenos inícios, independente de como nós estamos. Sempre tem o dia D, da virada de algumas coisas importantes, e eu diria fundamentais na nossa vida. E eu gostaria que todo mundo, inclusive eu, elevasse as expectativas, sim, no dia de hoje. Porque hoje pode ser o dia que pode mudar a nossa história. A história da nossa família. A história de muita gente.
E principalmente, que a gente não gosta de pensar muito. Como eu disse, né, aquele vídeo, às vezes precisa algumas dores para a gente se dar conta. Talvez hoje, o anseio mais forte do meu coração é que a transformação que ocorra, ela seja eterna. Porque a nossa origem é a eternidade. E só quando a gente entender isso, da onde a gente veio, para onde a gente vai voltar, é que tudo muda. E sempre há tempo. E se hoje cada um sentir essa visitação que não se explica, eu hoje aqui não pretendo convencer ninguém. Porque as coisas de Deus, divinas, não se explicam. É uma experiência pessoal. Não tem definição, não tem religião, não tem nome. É simplesmente é. Então que a gente esteja aberto no dia de hoje e como uma taça de vinho. A gente pode ter chego aqui com a taça vazia, ou sem muita expectativa, ou com algumas coisas aqui dentro mal resolvidas, ou até sem esperança. A gente não vê muita saída, já tem entregado os pontos. Porque chega algumas horas na nossa vida que a gente acaba se rendendo, parece, né, ao sistema, a tudo. Não muda. Para quê? Para que sonhar? Para que pensar diferente? Para que idealizar? A gente se sente criança, né? Mas talvez essa é a chave, uma das primeiras chaves que eu queria falar hoje. Se a gente não tiver o coração puro, ingênuo, como de uma criança, para algumas verdades poderem entrar no profundo da nossa alma e gerar vida, nada acontece. A gente precisa desarmar para que essa taça encha, encha, encha. Alguém aqui já teve uma experiência de parecer embriagado sem álcool? Sem drogas? É quase isso. É muito melhor. Por isso que a própria palavra compara a experiência com Deus como vinho novo. O vinho que transborda. Porque quando entra o vinho, ele revela tudo. O bem e o mal. Quando o vinho começa, o álcool pegar. Claro que aqui ninguém quer estimular excesso, né, de nada. Mas o vinho revela a verdade. In vino veritas. E é esse vinho. Esse é o vinho novo, do único caminho, a verdade e a vida, que a gente precisa se embriagar. E a gente não vai precisar buscar na comida em excesso, na diversão em excesso, ou sei lá, tantos prazeres, em drogas, em tantas coisas. Não que tem coisas, diversões, entretenimentos, e é legítimo, é lícito, porque a vida é feita para a gente se alegrar. O vinho é símbolo de alegria também. Aliás, o tema da conferência do ano passado foi a alegria de ser família, né? E por que eu trago a ilustração do vinho? Porque esse projeto nasceu, né, de uma inspiração de um projeto que deu origem ao vinho que levou o nome de Bento Gonçalves para o mundo como vinho oficial da Copa do Mundo, né, senhor prefeito? Quero te saudar. Daqui a pouquinho eu já quero te convidar também para entregar uma palavra para nós. E estamos na terra do vinho. O vinho tem uma grande mensagem. Só que eu mal sabia que quando esse projeto nasceu lá atrás, não era simplesmente o vinho pelo vinho, que tem toda uma cadeia linda, né, de famílias, de desenvolvimento, de cultura, mas era uma mensagem muito maior, muito mais profunda, que chegaria o tempo, nós iríamos compartilhar. E é por isso que essa conferência, ela quebra protocolos, porque esse desenvolvimento integral do ser humano e das famílias, é impossível falar de transformação se a gente não falar, além de aspectos da saúde, do corpo, da alma, digamos, do conhecimento, com conteúdos relevantes, mas se a gente não falar do espírito. E é esse o grande, vou até pular aqui,
Mas é o grande problema do mundo de hoje, porque a sociedade, nós muitas vezes, é muito fácil, as famílias, ela matou Deus. Por que não era mais politicamente correto falar dele? Convidá-lo para tomar o lugar que lhe pertence? Começou a ser careta, fora de moda. É uma pena que às vezes a gente perde uma vida quase longe daquilo que dá sentido à vida. E fizeram isso há décadas, sem a gente se dar conta. E eu fui quase vítima disso também. Eu lembro quando saí da faculdade, eu não queria saber de casar. Casar era uma coisa careta. Quem sabe quando eu tivesse vontade de ter filhos, aí sim faria algum sentido. Como tantas outras coisas, eu comecei a me perder por vãs filosofias. Eu não estou criticando o conhecimento, porque é importante a gente buscar. Se Deus deu esses dons para todos nós, a gente precisa, sim, mas buscar nas fontes certas, ter o discernimento, para não matar aquele que é a razão da nossa existência. Então, antes de passar a palavra para o prefeito, que eu quero agradecer muito por ter a honra de tê-lo aqui, né, pela segunda vez consecutiva na conferência Faces do Mundo. Eu quero fazer dar a palavra ao idealizador do evento. Eu quero convidar, e que cada um do seu jeito, gostaria de convidar todos a fechar os olhos e a convidar para que nessa conferência, a partir de agora, o grande porta-voz, o maestro dessa conferência, porque não é um show, não é um evento, é aquilo que ele vai fazer no coração e na vida de cada um de nós, que só vai começar aqui, porque eu tenho certeza que coisas que vão acontecer aqui hoje, palavras lançadas, ou aquilo que vai ser no secreto, que cada um só vai guardar para si. Isso é o maior, é o que há de mais importante no dia de hoje. Eu vou fazer uma oração espontânea, porque não existe oração perfeita. Jesus, na palavra, nos deu algumas ferramentas para nos conduzir a como se deve se chegar ao Pai. Porém, a oração que Deus quer, nosso Criador, é aquela que é feita em espírito e em verdade, como uma criança que busca o seu Pai. Às vezes até no silêncio. Às vezes, quando a gente não tem forças, é em lágrimas. Às vezes é dando gargalhada. Qual é o pai que não gosta de ver o filho feliz e comemora junto? Não tem lugar específico, não tem hora, não tem tempo. É o coração só que importa. E eu vou utilizar porque é uma oração que todo mundo sabe, o Pai Nosso. Mas ao invés da gente rezar, da gente seguir exatamente, a gente vai usar como estrutura, simplesmente, guia. E eu gostaria, eu vou conduzir, mas vocês podem falar do coração de vocês com Deus, do jeitinho de vocês. Pai amado, Pai nosso, santo, glorioso, Criador de toda a terra, de todo o universo, que está nos céus. Santo é teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Estabeleça a tua vontade aqui nessa terra, como ela já existe nos céus. Senhor, que todos os teus princípios, a tua verdade eternas, de tudo aquilo que não deve ser negociado, se faça presente aqui na terra entre nós, nas nossas vidas,
no nosso lar, nos nossos relacionamentos, na nossa família, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia, o alimento físico, o alimento emocional e teu alimento espiritual, que é o que nos sustenta. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, perdoai os nossos erros, Senhor, nossos pecados, transgressões e iniquidades, desde as geracionais, Pai, até as nossas, no momento presente. Tenha misericórdia, Senhor. Erramos tantas vezes, mesmo não querendo. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os filhos que o Senhor deseja, a agradar o teu coração, a seguir os teus passos. Senhor, ajuda-nos a perdoar, a liberar perdão. Visita-nos, Senhor, nesse dia, com a tua luz, com a tua verdade, e sonda, esquadrinha nossa alma, e tudo aquilo que está escondido e precisa ser transformado, Pai, através do perdão. Talvez o perdão a nós mesmos, perdão a situações, a pessoas queridas, perdão talvez a Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha aqui nesse lugar. Venha guiar, Senhor, cada minuto do dia de hoje. E faça, cumpra a Tua vontade em nós. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos das tentações. Às vezes, o mal que não queremos é aquilo que fazemos, Pai. E o bem que tanto queremos, esquecemos e não conseguimos fazer. Porque Teu, Senhor, é o poder, a glória, para todos sempre. Seja bem-vindo nesse lugar. Venha fazer um novo começo. Nós Te convidamos, Senhor, para que o Senhor faça o que tiver que ser feito através das nossas vidas, para vivermos, a partir de hoje, uma vida extraordinária, não pela metade, Pai, porque o Senhor é um Deus de abundância, o Senhor é um Pai perfeito, e nós Te pedimos, para as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, que o mundo, Senhor, possa receber direto dos céus o extraordinário. Envia os Teus anjos aqui, Pai. Nos conduza segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor.